E aí, mano? Aqui quem fala é o Pet, também conhecido como Repete. E eu sei, já faz um tempinho, na verdade faz um tempão, mas eu tô aqui, pelo menos pra explicar o porquê que eu desisti do YouTube. Na verdade, porque eu sempre acabo desistindo, porque essa não é a primeira vez. E explicar pra vocês, pelo menos pro pessoal que me acompanhava e ficou muito triste. Muito triste, eu acredito que ninguém tenha ficado também, né? Mas que ficou um pouco chateado que eu parei de postar vídeo quando eu tava postando por muito tempo, toda semana, e o pessoal me acompanhava, almoçava, assistindo, enfim. Eu tô aqui pra explicar pra galera que me acompanhava o motivo do sumiço e, na verdade, explicar tudo o que tá acontecendo, porque existem sim aqueles motivos simples que me levaram a parar de produzir, tipo, coisas que aconteceram na minha vida que realmente acabaram me impedindo, mas existem motivos muito mais complexos e que eu demorei muito tempo pra achar e, pra ser sincero, ainda tô na fase de descobrir quais são esses motivos. Esse vídeo aqui foi muito difícil de fazer, porque, cara, eu já escrevi um roteiro gigante, assim, ó, 10 páginas, e desisti, porque eu achei que tava indo por um caminho que eu não queria, de repente ele acabou ficando motivacional demais, e eu já tava, no final, fazendo um vídeo de como vencer a depressão, e não era isso que eu queria. Eu queria fazer um negócio... Só pra ser sincero mesmo, um negócio mais, tipo, eu tô falando aqui naturalmente, só que foi muito mais difícil do que eu pensei. Eu demorei muito mais tempo porque eu sempre empacava. Porque eu tava me explorando, tá ligado? Eu fui lá dentro do fundo da minha mente pra entender quais são os motivos que me fizeram parar, que sempre me fazem desistir. E realmente não é fácil se analisar. É sempre mais fácil analisar as outras pessoas. Ainda mais quando é algo tão pessoal e quando você tá expondo suas fraquezas, digamos assim, pra um público bem grande, relativamente grande, né? Porque eu não sou nenhum... Quem que tem um público grande? Faustão? E eu também queria aproveitar aqui pra fazer uma coisa que eu nunca fiz ao longo desses vários anos, desde 2015 postando vídeo na internet e em algumas vezes fazendo até bastante views. Eu meio que sempre me encaixei dentro de um personagem, sabe? Eu acho que eu nunca mostrei minha verdadeira personalidade aqui e isso era uma das coisas que me frustravam também, porque mesmo com relativamente muitas pessoas me acompanhando, ninguém sabia quem eu era de verdade, até porque nunca mostrei a cara na internet. E eu sempre fiz vídeo explorando essa veia mais cômica, esse meu hobby de fazer comédia. O primeiro canal era de animação, então era tudo roteirizado. Apesar de no subtexto, assim, ter algumas ideias, algumas coisas que eu pensava na época, eu nunca acabei revelando minha verdadeira personalidade. E também é extremamente discutível se verdadeira personalidade é uma coisa que existe, até porque dependendo do ambiente, do tempo em que você tá, você é uma pessoa completamente diferente. Mas é isso aí, eu vou tentar... enfim, vocês entenderam, eu vou continuar aqui. Essa aqui vai ser basicamente uma daquelas histórias da pessoa lutando contra a própria mente. É uma história de alguém que mesmo fazendo o que queria e dando certo naquilo que queria, ela não consegue ficar satisfeita. E por muito tempo eu pensei que isso era coisa do YouTube, que tipo era culpa desse tipo de trabalho, mas eu acabei percebendo que isso é uma coisa muito mais antiga, que sempre me acompanhou e que eu só fui descobrir quando eu comecei a trabalhar com YouTube, porque eu tava teoricamente trabalhando no meu sonho e mesmo assim eu tava insatisfeito. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui, uma backstory de tudo que aconteceu até esse momento. Bom, vamos lá. Primeiramente, tudo começou quando eu tava naquela fase de sair da escola e eu resolvi superar um dos muitos medos que eu tinha e começar um canal no YouTube relacionado a desenho, né, animação. E eu fiquei um ano postando, nada deu muito certo, assim, acho que eu tinha uns 300 inscritos no máximo. Só que aí as coisas acabaram dando certo e depois de um ano, assim, eu comecei a ganhar inscrito, depois foi crescendo, até que chegou em uns 200 mil. Só que, imagina um jovem pupilo, imagina uma pessoa muito jovem, uma criança basicamente, tinha acabado de sair da escola, só tinha tido um emprego na vida. Eu não fazia ideia de como a vida profissional funcionava e eu resolvi testar, tipo, lá nas antigas, o que hoje a gente chama de home office, né? Trabalhar direto de casa, só fazendo coisa. E até eu achar uma fórmula que me fizesse ganhar dinheiro, na verdade eu não achei direito até hoje, né? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas eu acabei aprendendo muito mais coisas depois
do passar do tempo. Só que naquela época eu não tinha noção nenhuma, mas eu via algumas pessoas dando certo e eu falei, não, isso aqui é o futuro. Eu resolvi abandonar a carreira tradicional que minha família queria pra mim e falar, não, eu sei que eu não preciso de faculdade, porque eu sei que na minha área o que é valorizado é o que você sabe fazer e não certificação. Eu sei que existem áreas que certificação é muito importante, principalmente quando você tá trabalhando com a vida das pessoas, mas no meu caso, que faz, tipo, desenhinho, que faz rabisco, tipo, você só precisa fazer com que as pessoas gostem do seu trabalho e aí sim você vai ter retorno, ou você vai ser contratado por alguém. Claro que eu não tinha essa profundidade pra elaborar tudo isso naquela época, até porque eu era muito mais burro, só que eu tinha um pouco dessa essência, assim, e até conseguir convencer meus pais disso, foi muito difícil, até porque demorou muito pra dar certo, eu passei muito tempo, tipo, na miséria, assim, sem ganhar quase nada. E foi basicamente essa pressão da vida adulta que acabou me levando aos meus primeiros empregos na internet, assim, emprego de animação mesmo. Eu passei por alguns canais, tipo, fiz bastante freelance, né, e tinha alguns canais que eu cheguei a trabalhar mais, tipo, trabalhei pro Projeto Corneta, que o canal de cinema, né, agora eu acho que ele tá bem grandão, faz tempo que eu não falo com ele. Também fiz freela pra um monte de gente, assim, acho que até o Muçulmano eu cheguei a fazer uma animação. E aí, eu acho que meu primeiro emprego sério, assim, foi quando eu consegui entrar no 5 alguma coisa, que era um canal de animação gigantesco e, tipo, um dos primeiros do YouTube. E como eu era, tipo, fissurado no YouTube desde os 13 anos, eu tava no lugar que eu conhecia bem, assim, então eu tava muito feliz. Só que essa jovialidade, essa inexperiência jovial dessa fase adolescente, entrando na vida adulta, me levou pra muito trauma, por assim dizer, porque eu não tinha nenhuma experiência em saber me controlar, assim, cuidar de mim mesmo. Eu até que era bem desenrolado, assim, pra aprender como fazer as coisas, mas eu só tinha foco em uma coisa, que era o trabalho. Melhorar meu trabalho, fazer direito. Eu era muito perfeccionista, então tudo que eu fazia eu achava uma bosta. Só que eu nunca parei pra me importar com as outras coisas, porque, tipo, eu sou uma mente dentro de um corpo biológico. Esse corpo biológico precisa de cuidado. Então eu acabei abusando muito. Teve vezes que eu cheguei até a trabalhar 36 horas seguidas, assim, rushando pra entregar projeto de fim de ano em animação. E, cara, isso somado à pouca renda que eu conseguia ganhar trabalhando pra caramba, isso acabou me dando muito trauma de animação e foi uma coisa que, tipo, até hoje eu tenho dificuldade de voltar. Eu realmente peguei um trauma ferrado de animar. E o que me deixa até um pouco frustrado, porque eu dediquei tanto tempo da minha vida aprendendo isso, evoluindo os meus conhecimentos nessa área, e hoje em dia eu nem consigo fazer mais de tanto abuso que eu peguei de animação. Foi aí que eu percebi que animação não foi um emprego criado pra você trabalhar sozinho. É fácil você categorizar, tipo, essa área como animação, mas dentro de animação você tem inúmeras áreas e vários empregos diferentes dentro da área, várias gente diferente. É por isso que quando você assiste um filme de animação, você vê aqueles créditos gigantescos. Até uma animação mais simplesinha, assim, de 10, 20 minutos, tem uma equipe gigante trabalhando. E aí eu fui meninão de, não, eu sou foda que vou fazer tudo sozinho, porque eu quero provar que eu sou bom. E aí eu fui abusando do meu psicológico até chegar um momento que eu não aguentei mais. Na verdade, apesar de ter essa vontade imensa de me provar que eu era muito bom, que eu conseguia fazer tudo sozinho, eu nunca consegui fazer tudo sozinho porque o meu corpo não aguentava, né? E eu não era tão disciplinado assim pra conseguir superar as vontades imediatas do corpo humano. Eu fui parando de postar com o passar do tempo, isso porque raramente eu me sentia satisfeito com alguma coisa que eu produzia, e aí eu só deixei o canal parar. Essa foi a primeira vez que eu desisti, basicamente. Mesmo com o canal dando muito certo, mesmo com vários vídeos com centenas de milhares de views, alguns vídeos com mais de 3 milhões de views, mas eu não tava satisfeito com o que eu fazia. Até que aconteceu uma coisa muito boa na minha vida, que foi aquele canal de 200 e poucos mil inscritos, milhões de views, foi hackeado por alguém da China. Eu ainda não sei exatamente o que aconteceu, mas quem tava aí na época lembra. Meu canal no final desse negócio tinha, tipo, mais de 400 vídeos, tudo em chinês, uns programas de TV chinesa bizarro. E acabou que, quando eu consegui recuperar, os vídeos estavam todos bloqueados e naquela
angústia e raiva de tudo que eu tinha feito, sentindo que eu tinha desperdiçado mó tempo da minha vida. Eu só fiquei frustrado que tava tudo bloqueado, não dava pra postar. Em vez de pedir pro YouTube recuperar aqueles vídeos que eu tinha feito, eu na raiva decidi apagar tudo. E hoje eu sei que foi burrice, porque era um pedaço da minha história, e eu acabei perdendo muito vídeo que, por mais que eu não goste, ou não gostava, eram até legaisinhas, assim, muita gente gostava. E, aquele canal, tipo, não tem mais nada agora, só tenho alguns inscritos que ficaram lá. Só que isso me deu uma motivação pra acabar voltando. Eu ainda não sabia muito o que eu ia fazer, mas aquilo me deu uma motivação de voltar do zero e provar pra mim mesmo que eu ia conseguir recuperar tudo. E foi aí que eu abri o canal que vocês conhecem hoje, o canal o qual vocês estão me ouvindo aqui. O canal no qual, não sei falar português, pessoal, desculpa. E, cara, aí eu fui aprendendo muito, cara. Aí eu fui aprendendo o que é o YouTube como negócio e como é difícil, no sentido de que se você não tiver com a motivação certa, você não vai conseguir seguir em frente. Porque você precisa meio que aceitar como o sistema funciona pra fazer o canal dar certo. Cara, foi nessa época que eu peguei muita experiência. No começo eu falei, nossa, eu vou fazer um canal genial aqui. Eu comecei a soltar um monte de vídeo aleatório. Cada semana era uma coisa diferente da outra. Tinha gameplay, tinha vídeo de comédia, tinha react, tinha animação, e eu, nossa, isso aqui tá sendo muito genial, as pessoas vão adorar, e acabou que não. Depois eu entendi o porquê, como que o YouTube recomenda as coisas, como que funciona o processo de alguém se inscrever no canal pra ver tal tipo de conteúdo, e quando aparece um diferente, ela provavelmente não vai ver, e como nichar o canal é importante. Eu também aprendi muito sobre economizar o dinheiro que você recebe pra conseguir pagar outras pessoas, pra transformar o negócio em algo mais automatizado, que pode acontecer mais sem você e que você pode ficar livre pra pensar no processo criativo. Também aprendi o quanto de trabalho que acaba dando pra fazer um vídeo que parece simples, nada comparado à animação, com certeza, mas ainda assim é um negócio que dá muito trabalho. Não tanto trabalho assim, né? Não vou falar que o youtuber trabalha mais que, sei lá, um pedreiro ou alguém que tem um trabalho tradicional, assim, porque provavelmente não. Acho que a diferença principal é o trabalho mental, tá ligado? Principalmente quando você é seu próprio chefe, você tá preocupado o tempo todo com as contas. Você não tem a noção de quanto vai cair no final do mês, cada mês é alguma coisa. Porque com a experiência que eu tive no meu primeiro emprego, pra quem não sabe, foi numa serralheria de alumínio, velho. Um bagulho nada a ver. Ali, tipo, eu trabalhava em pé o dia inteiro. Às vezes acabava pegando pesado, né? Porque você mexe com alumínio e tal, tem que cortar coisa na serra, tem que colocar vidro, colocar borrachinha, cortar vidro. Quando eu trabalhava 8 horas por dia num emprego assim, eu não me sentia tão cansado quanto trabalhando no YouTube. Não, eu não diria o YouTube, mas trabalhar por conta é um tipo de trabalho que vai consumir 100% da sua mente. Na verdade, vai consumir a sua mente 100% do tempo. Você vai estar sempre pensando em trabalho. E se você não saber separar isso muito bem, ainda mais quando você trabalha no seu próprio quarto, que é o seu ambiente de dormir, lazer, whatever, isso vai te consumir muito. Só que para não mudar de assunto completamente, entrar nessa parte um pouco mais complexa de como funciona o sistema e como funciona esse tipo de trabalho, eu vou voltar para essa segunda parte, né, que foi esse ressurgimento, essa motivação de voltar a produzir e que acabou dando muito certo também. Eu lancei algumas animações nesse processo, uma delas foi até uma animação que eu fiz de uma maneira completamente cagada, assim, bem rapidão, porque eu achei que seria engraçado. Fiz bem despretensiosamente e foi a que deu mais certo, virou um meme gigantesco e até chegou a me garantir o que seria meu futuro trabalho, o melhor trabalho que eu já tive, sem sombra de dúvidas, que foi trabalhar no Flow Podcast, que na época tava no auge, maior podcast do Brasil. E cara, nessa época eu tava definitivamente na melhor época profissional da minha vida. Eu tava no melhor emprego que eu já tive, recebendo o melhor salário que eu já tive, que por mais que não fosse muita coisa, pra alguém que sempre ganhou praticamente nada, o valor já representava muito. E fora isso, o canal que eu tinha reinventado, tentando fugir da animação, tinha dado muito certo também, e os vídeos estavam pegando muita view, o novo formato tava pegando muita view, e era bem mais tranquilo de fazer, por mais que desse trabalho. E aí eu ainda acabei parando. Mesmo com tudo correndo perfeitamente, eu não conseguia entender porque minha mente estava sempre insatisfeita. E olhando agora, retroativamente, eu vejo que naquela época foi o momento que eu mais trabalhei na minha vida.
O Flow nem sempre era um trabalho muito puxado, mas dependendo da época que ia lançar coisas novas ou que acontecia alguma coisa importante, o trabalho acabava ficando muito puxado. E por mais que às vezes tinha alguns meses que era bem tranquilo e a gente trabalhava bem de boa, com o crescimento absurdo e inesperado do Flow, as coisas foram ficando muito aceleradas. E aí uma equipe que eu trabalhava na equipe de design, né, na equipe de artes, e uma equipe de design que tinha 2 pessoas, eu fui o segundo a entrar, acabou se tornando uma equipe com 7 ou 8, se eu não me engano, até o momento que eu fiquei lá. E esse trabalho acabou se tornando um trabalho muito corrido, mas eu realmente gostava, não me importava tanto, porque eu sentia que eu tava no lugar que eu realmente queria estar. Tipo, se era pra ter um emprego assalariado, aquele lugar era o melhor lugar pra mim, porque era realmente um ambiente que eu me identificava. Tá ali era muito legal, mas não era só isso, tipo, apesar de estar trabalhando muito ali, eu também tava trabalhando muito no canal. Chegava um momento que um trabalho começava a interferir no outro, eu ficava frustrado porque eu não conseguia entregar. E aí quando eu conseguia, eu tava praticamente o dia inteiro trabalhando, recebendo função de um, delegando função em outro e ficando maluco porque a visão que eu tinha de canal não tava indo pra frente, porque eu me afastei muito do meu próprio canal e eu senti que o canal tinha perdido a minha identidade. E tudo isso se somou com anos, se eu não me engano 5 anos, sem mudar de ambiente, sem tirar férias, trabalhando sempre do quarto, em condições precárias. Chegou um momento que eu simplesmente esgotei. Cara, teve um dia que foi muito estranho. Eu lembro que eu tava trabalhando pro Flow e eu simplesmente não consegui entregar o que eu precisava ter entregue. Eu não conseguia mais trabalhar porque eu não conseguia parar de chorar. E, nossa, isso é até um pouco constrangedor, mas sei lá. Eu não sabia o motivo de eu estar chorando, era só, tipo, um peso gigantesco. E era muito esquisito pra mim porque eu não chorava por anos, tá ligado? Tipo, tinha época que eu queria chorar e eu nem conseguia. Porque quando vinha assim, o corpo engolia o choro pra dentro do meu espírito automaticamente. Sei lá o que acontecia. Foi nesse momento que eu percebi o quão minha vida tava indo pro lado errado, porque por mais que eu tava dando muito certo profissionalmente, pelo menos do jeito que eu queria, eu tinha meio que negado de mim mesmo todas as outras partes da minha vida, seja relacionamentos pessoais, seja a parte de saúde, sei lá, todas as outras coisas que a vida envolve. Amor, beijinhos. Naquele momento, eu tomei, acho que o que foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu basicamente decidi sair do emprego que eu mais gostava, porque ali eu percebi que eu precisava correr o risco de ficar sem dinheiro, não conseguir pagar as contas e ficar completamente miserável, mas não correr o risco de causar nenhum dano permanente na minha mente se eu forçasse mais um pouco, porque eu tinha chegado no meu limite. E ali eu me afastei do trabalho e eu decidi, não, agora eu vou tirar um tempo pra pensar na minha vida e perceber tudo que tá de errado e definir o que vai ser daqui pra frente. Ah, e claro, só pra lembrar, essa pausa não foi necessariamente umas férias, até porque eu não tinha um dinheiro ou alguém pra me bancar, pra me mandar pra longe e, sei lá, curtir a Copa no Catar. Então, aquele problema de estar sempre no quarto ainda continua a mesma coisa, e esse problema de não conseguir separar o ambiente de trabalho do ambiente de casa ainda é uma coisa que eu quero muito resolver. Mas só pra deixar claro que, tipo, mesmo isso não sendo uma férias, só de estar no caminho certo, parando pra pensar na vida, já deu pra melhorar bastante. E cara, hoje eu percebo com toda certeza que essa foi a melhor decisão que eu tomei. O alívio foi quase imediato, assim. Só de tá tirando tempo pra descansar, pra pensar em tudo que tava errado, eu já senti um alívio. Mas quando você começa a entender a sua própria cabeça e os motivos que te levam a se sentir de tal forma, te fazer certas coisas, você começa a ficar muito melhor. Você se sente realizado por estar solucionando um problema. E foi assim por um período de 3 meses. Um período que eu pensei bastante no que eu queria fazer pra minha vida, qual que seria o meu futuro. Porque até agora eu sentia que tudo que eu tava fazendo era meio que aleatório, meio que improvisado assim. Tipo, vou fazer porque eu preciso. Mas eu nunca tinha a certeza do que eu queria realmente ser. Eu tinha explorado várias coisas e no final eu só sentia que eu sabia fazer várias coisas e cada hora eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu nunca sabia qual delas eu queria fazer. E geralmente quando eu começava uma, passava um tempo e eu cansava dela e não queria mais saber. E foi um momento que as coisas começaram a dar muito certo, apesar de estar em uma crise financeira. Várias coisas que eu tinha suspeita, eu tinha vontade de testar, que eu nunca fazia porque eu acabava não vivendo por só estar trabalhando, começaram a dar certo ou dar errado também, mas eu via que algumas coisas funcionavam, outras não. E tipo, coisa que não acontecia há anos, voltou a acontecer muito rapidamente porque eu tava meio que no caminho que eu sentia que eu precisava estar.
tá ligado? Eu não sei se dá pra entender. Eu vou tentar elaborar melhor. Eu finalmente tinha um direcionamento e sabia pra onde ir. Independente do que acontecesse, eu sabia que eu tava seguindo o caminho. No final desse período de 3 meses, eu tinha certeza de que eu já tinha resolvido todos os problemas. Esse afastamento da minha realidade pra enxergar eu como uma pessoa de fora tava dando muito certo e eu finalmente tava no caminho certo, completamente preparado pra voltar. Já tinha organizado absolutamente tudo e tava pronto pra voltar no dia seguinte. Só que a vida é completamente imprevisível, meus amigos. Depois de ter organizado e preparado tudo pra voltar no próximo dia, na verdade tudo não, faltavam algumas coisinhas, mas era coisa simples. Eu fui passear com o meu cachorro, né, que é uma coisa que você tem que fazer quando você tem um cachorro, e aí acabei encontrando um amigão, assim, das antigas na rua, e ele tava pronto pra sair. Ele ia sair pra ir no centro pra comprar material, porque ele ia começar um curso novo, alguma coisa assim. E aí eu falei, pô, mano, faz tempo que a gente não faz nada, né, eu vou lá com você. Aí a gente, vai lá, tal, vai ser da hora, vai ser rapidão, já vou voltar. E essa foi a ideia, eu fui lá, deixei meu cachorro em casa, rapidão, voltei, subi na garupa do meu amigo e a gente foi, velho. A gente foi fazer o que tinha pra fazer. Então, tudo praticamente normal, a gente tava andando lá pelo centro, trocando ideia como bons amigos. Ele comprou os materiais que precisava, a gente conversou, deu risada, fez tudo o que tinha pra fazer e tava voltando pra casa. E resolveu voltar pra casa, né? Porque esse era o plano, voltar pra casa. Só que aí, perto de chegar em casa já, aconteceu uma coisa. Eu tava na moto, né, na garupa dele, ele tava indo. E a gente tava no centro, numa rua que sobe assim pra direita. E essa rua tem 2 faixas, praticamente. Uma faixa vai retão, direto pro centro. E tem a faixa da direita que ela sobe, contorna e volta pra trás, assim. Que era a que a gente ia pegar. Ele tava nessa faixa e fazendo o caminho normal. Ele fez o que ele sempre fazia e virou, meio que sem olhar. Só que tinha um cara que ele veio reto na faixa que era pra virar. E aí ele acabou batendo na nossa motinha. E, cara, foi tudo tão rápido. Tipo, tava meio trânsito, então nem tava tão rápido. Só que eu lembro de ver o carro chegando. Eu só gritei tá ligado? Meio desesperado. O carro foi encostando. E aí, tipo, eu nem lembro direito, porque eu não sei se no trauma se acaba apagando um pedaço da sua memória. Mas eu lembro de ver que as coisas meio girando, assim. Meu amigo, eu não vi o que aconteceu com ele, mas provavelmente ele saiu girando que nem um macaco. E não aconteceu nada com ele. Mas comigo, aconteceu que eu caí e a moto dele muito pesada acabou caindo em cima do meu pé. Na hora, tipo, aquela adrenalina, aquela emoção do momento, eu falei, putz, meu primeiro acidente de moto, hein, mano, que foda, vou contar pra todo mundo. Eu nem acabei sentindo nada, mas aí quando eu fui tentar andar, aí eu percebi que tinha acontecido alguma coisa, porque eu não conseguia andar. Aí me levaram pra calçada, graças a Deus tava de capacete, não cheguei a bater a cabeça, e me deixaram sentado lá na calçada. E eu não conseguia mexer o pé esquerdo, meu pé principal, né, que eu sou canhoto. E eu fiquei sentado lá, várias pessoas passando na calçada do centro, todo mundo passando muito perto, quase pisando, minha perna toda sangrando, meu braço todo ralado também. E a gente esperou a ambulância por mais ou menos 1 hora. Foi um momento bem terrível, assim, ter que esperar ambulância por mais ou menos 1 hora, com muita dor, todo o hospital da cidade lotado, porque eu tava sem convênio, né, sem grana nenhuma. Eu fui atendido pelo hospital, eu tive que ser atendido pelo sistema público. E aí, naquele momento que a ambulância chegou, eu só lembro de dar as respostas, e aí me colocaram numa maca, me colocaram dentro da ambulância, e dali até os 5 dias pra frente, eu fiquei só olhando pro teto. Parece que aquela minha vontade absurda de conseguir me afastar da minha realidade pra poder pensar na vida me foi presenteada pela vida. Eu fiquei 5 dias internados com a notícia de que eu ia ter que fazer uma cirurgia e foi um dos maiores choques que eu já tive em relação a um choque de realidade. Ali, no hospital público, internado, você acaba vendo muita coisa distante demais da sua realidade. Muita gente sofrendo de verdade, gente com problema, gente morrendo. Eu acabei vendo um senhorzinho nos últimos momentos de vida, foi meio traumatizante. E 5 dias deitado numa cama olhando pro teto sem absolutamente nada pra fazer é provavelmente o melhor momento que você tem pra pensar na vida. Apesar de eu poder receber o celular, por exemplo, depois de alguns dias, eu recebi, mas eu escolhi não usar porque eu me liguei de quão importante era aquele momento. Foram definitivamente os 5 dias mais longos da minha vida, mas querendo ou não, ali eu consegui pensar bastante. E depois desses 5 eternos dias, eu tava tão feliz que eu finalmente ia sair do hospital, ia poder ver minha família de volta, só que agora eu tava com 3 pedação de ferro enfiado no meu pé. Eu tava tipo o Wolverine
só que no pé, tá ligado? Tipo, tinha ferro dentro do osso e saía pra fora. Aqueles 5 dias não foram nem perto os piores dias, porque eu fiquei praticamente 3 meses imóvel, sem poder ficar em pé de novo, tendo que tomar banho sentado. Nossa, cara, foi horrível, porque doía demais, tinha que tomar muito remédio. Teve uma vez que eu meio que tropecei e enganchei um dos ferros num obstáculo e doeu muito, eu tive que voltar chorando pro hospital. No total foram 4 meses de recuperação, assim. Então foram, tipo, aqueles 3 meses do começo de pausa, mais 4 meses de pausa forçada. E, sei lá, parece que eu sou... Por mais que eu tenha, tipo, toda a minha bagagem dentro de mim, parece que eu sou completamente outra pessoa agora. E querendo ou não, esses 7 meses de pausa foram mais do que suficiente pra finalmente conseguir colocar minha vida no lugar e finalmente conseguir rever vários conceitos e descobrir várias coisas que eu tava tanto tempo me esforçando tanto pra conseguir descobrir e organizar. E nesse tempo, principalmente nos últimos dias, eu acho que eu finalmente consegui descobrir muita coisa sobre minha própria mente e vários dos motivos pelos quais eu tendia a ser desse jeito. E agora o que eu quero fazer é mostrar pra vocês os motivos que sempre me levaram a desistir. O primeiro motivo foi definitivamente a minha mentalidade. Talvez por causa da rebeldia jovem, eu tinha uma mentalidade muito destrutiva de desconstruir absolutamente qualquer coisa por nenhum motivo. Aquilo acabou se tornando um modo padrão de como minha mente operava desde a adolescência pra frente. Pra você ter uma ideia, eu desconstruía e diminuía tudo, absolutamente qualquer coisa que me dava um pouquinho de prazer na vida. Tudo que me dava sentido. Até o ponto que tudo que podia me manter feliz por um tempo tinha se transformado em uma reflexão sobre como tudo era uma desculpa pra esconder uma existência sem sentido. O que me ajudou muito em relação a isso foi um pouco de contato com a filosofia, assim. Principalmente entender como o esclarecimento pode ser extremamente perigoso, mesmo que ele seja baseado em uma suposta racionalidade. Eu gosto de utilizar a noção de 3 estágios do esclarecimento, que é, por exemplo, o mito, o esclarecimento ou desconstrução, e entender a importância do mito. Eu explico pra vocês. Tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu vou explicar bem rapidão pra não sair muito do tema do vídeo, mas basicamente o que é um mito? O mito seria não necessariamente uma mitologia ou algo sobrenatural, mas basicamente a cultura da sociedade, aquelas coisas que a sociedade acredita sem ter racionalizado muito, ou quase nada, basicamente. É tipo a tradição, aquelas coisas que você acredita porque seus pais te ensinaram, seus avós ensinaram eles, esse tipo de coisa. Agora, o que é o esclarecimento? O esclarecimento seria basicamente a desconstrução, assim. É você pegar um mito ou uma ideia pré-estabelecida e você desconstruir ela e tentar racionalizar por cima dela. Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia e é uma coisa que até vem enchendo muito o saco de muita gente, porque tudo acaba sendo esclarecido de certa forma e você não tem paz pra gostar de absolutamente mais nada ou fazer basicamente mais nada que você gostava de fazer, porque tudo agora é um problema e muita gente acaba sendo cancelado por esse tipo de coisa também. E agora, entender a importância do mito, que seria tipo a terceira etapa, seria você não só entender o mito desconstruído e, tipo, as coisas nele que não fazem sentido, mas você também entender por que esse mito chegou até aqui e por que ele nunca foi destruído antes. Qual a importância que o mito tem para a vida humana e se ele não foi extremamente importante para fazer as pessoas chegarem até aqui onde elas estão. Se não foi ele um dos motivos que fizeram a sociedade evoluir de certa forma. Eu espero que tenha dado para entender. Mas eu tô falando isso porque pensa que o meu processo de pensamento, a minha desconstrução era absolutamente sem nenhum objetivo. Ela era a desconstrução pela desconstrução. Assim, era só uma rebeldia de tipo... Era um hábito já de pegar alguma coisa pré-estabelecida e desconstruir. E com isso eu acabei estragando basicamente tudo pra mim e perdendo o prazer nas coisas. Eu vou voltar nisso aqui um pouquinho mais pra frente e vocês vão entender. O segundo motivo, e tão importante quanto o outro, era o meu estilo de vida. Apesar de eu ser da geração Z, eu não cresci como a maior parte mais jovem dessa geração. Eu fui ter contato com meu primeiro smartphone quando eu tava lá no ensino médio, provavelmente com uns 15, 16 anos. Quase saindo da escola e entrando pra vida adulta já. E passar todo o meu desenvolvimento com uma vida devagar, pra de repente entrar em um estilo de vida constantemente online, completamente diferente, me quebrou. Isso realmente me quebrou. Eu sempre senti que
minha vida se baseava em estímulos de curto prazo. E depois eu acabei aprendendo isso, conforme mais pessoas foram falando sobre isso. E mais estudo sobre isso foi saindo e esse tópico foi acabando ficando mais mainstream. Eu não conseguia tomar mais nenhuma ação importante pra minha vida, porque os benefícios a longo prazo que aquela ação ia me trazer, também trazia consigo um tédio gigantesco no presente. Porque não existe nenhum prazer instantâneo no esforço. Pra fazer as coisas que vão te fazer bem no futuro, você precisa ter um esforço imediato, e isso é doloroso. Mas mesmo sabendo disso, eu não consegui retomar a minha vida por estar mais viciado a cada ano. Cara, e é incrível como o vício em tecnologia, o vício em redes sociais, por exemplo, é muito similar ao vício em uma droga. Do mesmo jeito que você adquire tolerância quando você consome uma droga, e aí você precisa de cada vez mais para ter o mesmo tipo de barato, digamos assim, acontece da mesma forma com as redes sociais. Quando você nunca usou um celular na sua vida, tipo, a primeira vez que você usa é tão genial, e aí, tipo, as primeiras semanas, talvez até o primeiro ano, assim, é incrível. Só que aí, quanto mais isso vai fazendo parte da sua vida, chega um momento que você usa o celular por 6, 7, 8, eu falando só de celular aqui, tá? Não tô nem falando de computador, esse tipo de coisa. Tudo isso que todo esse tipo de entretenimento que tá envolvido dentro da tecnologia. E aí chega uma hora que você tá usando 8, 10 horas por dia, ainda assim você não consegue sentir o mesmo prazer que você sentia quando você mexeu a primeira vez. E pior, porque agora você começa a se sentir frustrado por não conseguir fazer as coisas que você tinha que fazer, por estar extremamente viciado. E falando em estar muito viciado em estímulo de curto prazo e precisar de muita coisa pra sentir o mesmo tipo de emoção que eu sentia antes, chegou um momento da minha vida que eu não sentia mais absolutamente nada. Fora aquilo de não ter prazer em mais nada, era como se eu não sentisse mais absolutamente nada. E isso me quebrou pra caramba. Por um grande momento da minha vida, assim, na adolescência, eu me senti um lixo por não conseguir sentir nada e por achar que tudo na vida tinha, tipo, não tinha mais porquê, sabe? Porque, tipo, qualquer coisa que fazia, até as coisas que eu enxergava um pouco de valor antes, ou as coisas que todo mundo fazia e se sentiam bem, se eu fizesse, eu não ia sentir absolutamente nada. Isso me quebrou e me fez, além disso, viver por anos com uma falta de esperança absurda, só tendo pensamento horrível todos os dias. E ainda somado a esse vício, aquela mesma mentalidade mesquinha de achar que nenhuma tradição tinha importância e tudo era uma construção social, isso me levou a ignorar os costumes, de certa forma, que o ser humano carregou por quase toda a existência, os costumes que fizeram o ser humano evoluir. Por exemplo, eu me tranquei dentro do meu quarto por anos, com a certeza que eu só precisava trabalhar e estudar ao máximo, o que eu quase nunca conseguia, pra falar a verdade, porque eu não tinha nenhuma motivação pra fazer isso devido ao estilo de vida que eu levava. Também tinha o fato de que por anos eu mal via a luz do sol, eu nunca comia direito, ou pelo menos eu me alimentava com o mínimo, eu nunca comia o tanto que eu precisava, ou comia coisas saudáveis. Eu não dormia direito, eu definitivamente não tinha um sono regulado, e eu quase nunca socializava. Basicamente tudo que o cérebro precisa pra funcionar de maneira minimamente saudável, eu tinha abandonado completamente. Eu sabia como era ter uma vida boa antes, porque apesar de ter sido uma criança simples, eu tinha adultos que cuidavam de mim e me obrigavam a fazer as coisas que eu não queria. E eu insistia em ser infantil e colocar toda a culpa na depressão ou em ter nascido errado. Eu também era movido pela inveja e narcisismo de uma certa forma, porque eu acreditava que quem conseguia ser feliz ou tinha nascido do jeito certo, entre aspas, ou era burro demais pra pensar na vida criticamente e se frustrar, porque afinal eu era um gênio. E mesmo me esforçando muito pra sair dessa situação, fosse lendo, fosse estudando, ou dedicando uma boa parte do meu tempo em exercícios físicos, por exemplo, eu não percebia melhora nenhuma. Ou então eu sentia que quando eu começava a evoluir, eu dava 2 passos pra trás. E sentia que, tipo, tudo tinha sido uma grande perda de tempo. Isso acontecia provavelmente porque sair do fundo do poço é um processo extremamente lento e é difícil de perceber qualquer melhora quando você saiu do 0 pra tipo 0,1, mesmo quando a evolução tá acontecendo. E ainda assim, como você vai perceber que você tá evoluindo se sua mente tá condicionada a ver tudo pelo lado mais pessimista possível? Mesmo nesse estado, quando eu finalmente conseguia produzir alguma coisa, eu sentia que eu tava traindo a mim mesmo. Porque tudo que eu produzia tava alimentando a mesma força que tava me destruindo.
Por exemplo, o meu conteúdo incentivava nas pessoas o estilo de vida que eu estava tentando me livrar. Meus vídeos eram cada vez mais editados, com cada vez mais estímulo e mais corte para acompanhar um span de atenção cada vez menor das pessoas. E outra, para que produzir mais entretenimento em um mercado super saturado de entretenimento e quando justamente o que o mundo precisa é do oposto, que é mais um respiro de tanta informação. E fora aquele sentimento de odiar fazer aquilo que você faz de melhor. Por exemplo, quando você se destaca em uma habilidade e todo mundo te elogia por aquilo, mas tudo que você consegue ver naquilo é lixo, porque você não gosta de fazer aquilo. Tudo isso me fez desistir, mas só por um tempo. Agora é aquele momento que o papo fica um pouquinho mais profundo. E eu não quero fazer vocês chorar não, pessoal, mas, assumo que vai ficar bonito aqui. Então já vai pegando um lencinho, já vai fechando a porta aí pra ninguém te ver chorando, porque o negócio vai ficar que nem o final do Toy Story 3 aqui. Inclusive bebe água depois de assistir esse vídeo, porque o que você vai... Tá bom, eu vou só falar. Sendo sincero agora, graças a Deus eu nunca perdi a paciência de continuar tentando. Porque agora, aquelas tentativas infinitas de melhorar, que sempre pareceram resultar em nenhum progresso, elas começaram a me ensinar alguma coisa. Anos no que parecia ser o absoluto zero, agora começaram a me mostrar resultados exponenciais, por assim dizer. Resultados cada vez mais rápidos. E eu sou muito grato por, mesmo sem ter nenhuma motivação ao longo de todos esses anos, praticamente desde os 18 anos, eu ter conseguido me rastejar pra tentar melhorar cada dia. Tipo, eu sei que eu tô muito longe de ser a pessoa que eu quero ser, mas a diferença é que agora eu tô muito mais perto. Tipo, olha isso, eu nunca me imaginei, ou pelo menos eu nunca consegui fazer um vídeo desse, assim, com essa profundidade. Eu não quero abandonar todo o meu conhecimento em entretenimento e comédia, por exemplo. Não que eu seja um comediante muito foda, mas é o que a gente acaba fazendo aqui, né? A gente acaba fazendo conteúdo que é voltado pra fazer você rir. Mas eu não quero abandonar isso, eu também não quero ter desperdiçado todo o meu conhecimento adquirido em audiovisual, em todos esses milhares de anos aí. Eu só quero criar coisas com mais significado, assim. Coisas que eu realmente vejo importância. E que em alguns momentos foi o que eu tentei fazer. Esse é meu objetivo agora. Eu sei o que eu quero fazer, porque parando pra pensar, eu vi qual foi a vontade de todas essas vontades que eu tive, que sempre prevaleceu, e qual é a coisa que quando eu tô trabalhando ou estudando me dá muito prazer, e qual é a coisa que, tipo, eu passei basicamente a vida inteira imaginando no futuro. Pera aí que o interfone tá tocando, pessoal. Voltei, eram os vizinhos pedindo pra eu falar mais baixo porque eles estavam ficando muito emocionados e tava a família inteira chorando já, mas eu vou acabar logo. Onde é que eu tava? Assim não, eu não lembro que eu tava, deixa eu voltar aqui no áudio pra ver. Ah tá, hoje eu sei o que eu quero fazer, quem é o eu do futuro que eu quero ser. O problema é que eu não necessariamente sei monetizar isso direito, e é uma coisa que você precisa fazer, né, pra conseguir viver a vida, e eu também preciso de um certo investimento que eu não tenho agora. E é por isso que eu decidi que eu vou continuar com esse canal aqui, porque querendo ou não, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu só me sentia muito frustrado quando era só isso que eu tava fazendo, porque eu sentia que eu tava fazendo uma coisa muito fútil. Quando eu fazia só isso, eu não me sentia preenchido necessariamente. Agora eu sei que isso aqui é como se fosse um trabalho mesmo. Hoje eu sei a direção que isso tá tomando e o motivo de eu estar fazendo isso, que é pra conseguir realizar um eventual sonho lá na frente, que eu realmente acredito que não tá muito distante. E pra finalizar o vídeo, eu não posso prometer que eu não vou desistir de novo, porque ninguém sabe as crises que o futuro tem reservado e quais são as surpresas da vida. Mas o que eu posso prometer é que eu vou continuar tentando, assim como eu sempre continuei. Se você chegou até aqui e existe uma coisa que você pode tirar desse vídeo, eu acho que não existe nada melhor para resolver um problema do que você se afastar do seu cotidiano e trabalhar em você mesmo. Essa aqui eu escrevi porque eu achei que ficou muito bonito. Tente fazer progresso e quando inevitavelmente a tentativa der errado, tente de novo. Só que agora, como alguém mais experiente. Não desista. Por que eu tô rindo, mano? Isso aqui era pra ser emocionante, olha. Ai, mano, é isso aí. E ao longo desse vídeo, principalmente depois que eu acabei e tô voltando agora pra editar,
eu percebi que, como vocês podem ver, ainda falta muita coisa pra ser esclarecida, mas só de tirar tudo isso da mente, deu pra tirar bastante da confusão, deu pra organizar bastante os pensamentos e agora fica muito mais fácil de voltar e pensar tudo de novo e evoluir mais rápido. Isso que é o da hora de fazer esse tipo de coisa. Obrigado por todo mundo que continua até aqui, ouvindo tudo isso que eu tive pra falar. Eu não sei se faltou alguma coisa, mas eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. O motivo pelo qual eu tô me abrindo assim é porque talvez esse seja o problema de alguém também, e talvez isso ajude de alguma forma. E muito obrigado, velho. Muito obrigado. Até mais. Falou!